Tem gente que pensa que crente de verdade não passa por luta, que se a gente serve a Deus, tudo tem que dar certo o tempo todo. Mas quando a gente abre a Bíblia, especialmente em Atos 16, descobre um cenário completamente diferente. 2 homens, Paulo e Silas, foram presos, espancados e colocados no fundo de uma cela, mesmo sem terem feito nada de errado. E sabe o que eles fizeram ali, à meia-noite? Louvaram. Sim, oraram e cantaram hinos a Deus. Isso parece loucura, mas é fé no nível mais profundo. Um tipo de fé que não se vê na superfície. Fé que não espera o milagre, mas se mantém firme, mesmo quando nada muda. Ainda. É sobre isso que você vai mergulhar neste vídeo. Não é só mais uma história bíblica. É um chamado para viver de maneira diferente, com coragem, convicção e confiança. Porque assim como aconteceu naquela prisão, a adoração pode mudar o ambiente, a oração pode abrir portas e a fé pode transformar vidas ao redor. Então já se prepara, pega papel e caneta se quiser e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente aprofunda, aqui a gente confronta e aqui você cresce. E não esquece de ativar as notificações, porque essa jornada está só começando e o que vem a seguir pode abalar os alicerces do seu mundo também. Paulo e Silas estavam em Filipos, uma colônia romana influente e estratégica. Tinham sido presos injustamente após libertarem uma jovem escravizada por um espírito adivinhador, o que incomodou seus donos, que lucravam com ela. Acusados falsamente, foram espancados severamente e lançados na prisão, com os pés presos em um tronco. Mesmo assim, à meia-noite, cantavam, oravam, louvavam. Um ato que desafia qualquer lógica humana. É nesse ponto que a história bíblica nos confronta. Louvar nesse cenário, sem garantia de livramento, só alguém com fé verdadeira conseguiria. A maioria esperaria o milagre acontecer primeiro, mas Paulo e Silas não precisavam ver para crer. Eles tinham convicção no caráter de Deus, e isso já bastava. Louvor para eles não era um pedido disfarçado, era entrega pura. É interessante notar que, naquele tempo, ser judeu ou pregar sobre Jesus num território romano era visto como subversivo. O império não tolerava ameaças à ordem estabelecida. Isso explica a violência sofrida. Mas, mesmo sob esse peso político e religioso, eles optaram por glorificar a Deus. Não por loucura, mas por escolha. Um tipo de coragem que só se vê em personagens bíblicos com vida no altar. Enquanto muitos hoje associam a adoração à emoção ou à música bonita, Paulo e Silas provam que louvor é decisão, é posicionamento espiritual. Imagine só, feridos, num ambiente insalubre, cercados por criminosos e ainda assim cantando hinos. Não há como ignorar. A oração deles era resistência silenciosa contra o sistema e o medo. Era protesto com esperança. Para quem lê a Bíblia superficialmente, essa passagem parece bonita, até inspiradora. Mas quando se entende o contexto real, sociopolítico, religioso e emocional, ela ganha outra dimensão. Louvar ali não era conforto, era cruz, era sangue e fé, era alma despida diante do céu. E é isso que torna o testemunho de Paulo e Silas tão atemporal. Eles não adoravam porque tudo estava bem. Adoravam porque sabiam quem Deus era. Essa atitude desconcerta. Eles não estavam negociando com Deus. Não disseram, Senhor, se o Senhor nos tirar daqui, vamos te louvar. Pelo contrário, louvaram antes de qualquer resposta. Essa é a essência do que a fé representa. É o que Jó declarou séculos antes, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a postura que muda ambientes, que sacode prisões, que move o invisível. E o mais impressionante é que não estavam sozinhos. Outros presos estavam ouvindo. Isso mostra que o louvor não era sussurrado, não era tímido. Era público. E isso importa, porque a maneira como reagimos à dor não influencia apenas a nossa história, influencia também a de quem nos cerca. O testemunho silencioso de Paulo e Silas ecoava como um grito de esperança nas celas vizinhas. Agora, se apenas a adoração já causou esse impacto,
Imagine o que acontece quando ela começa a mudar o ambiente ao redor. Porque depois daquele louvor, algo extraordinário começou a acontecer dentro da prisão, e ninguém ali seria o mesmo. Enquanto Paulo e Silas louvavam em voz alta, uma coisa curiosa acontecia. Os outros presos escutavam. E não apenas escutavam por acaso, eles prestavam atenção. Isso é significativo, porque mostra que a adoração verdadeira atrai. Num ambiente pesado, de dor e desesperança, aquela atitude destoava de tudo. Era como uma chama acesa numa sala escura, impossível de ignorar. A prisão naquela época era símbolo do fim da linha. Não havia estrutura, direitos, nem misericórdia, só o peso da punição. E no meio disso, 2 homens feridos transformam o lugar com hinos de oração. Quem vê isso sente algo diferente. Não é comum, não é natural. E justamente por isso, mexe. A fé deles reverberava pelas paredes sujas, ecoando em corações calejados. O louvor, nesse caso, não era apenas vertical, era horizontal também. Subia até Deus, mas alcançava pessoas. Era como uma ponte invisível que atravessava as grades e tocava as almas. Nas histórias bíblicas, vemos isso repetidamente. A adoração de um alcança muitos. Davi, por exemplo, dançava diante da arca com tanta intensidade que deixou um legado de reverência e paixão que impactou todo o povo. Hoje, a gente subestima o poder de nossa postura. Muitos acham que só os grandes pregadores causam impacto. Mas Paulo e Silas estavam só adorando, e isso foi suficiente. O modo como reagimos na crise pode ser o sermão que alguém precisava ouvir. Às vezes, o nosso silêncio na dor fala mais alto. Outras vezes, o nosso cântico no vale é o que encoraja quem está prestes a desistir. Já pensou que a sua adoração no trânsito, no hospital, no desemprego, pode estar sendo ouvida por alguém que nem você percebe? Isso acontece. Uma mãe que canta louvores enquanto cuida de um filho doente inspira a fé do vizinho. Um jovem que escolhe orar em vez de se revoltar na faculdade transforma a atmosfera de um grupo inteiro. A Bíblia nos mostra que o ambiente muda quando o céu é invocado. A presença de Deus é como perfume. Onde entra, toma um ambiente. E quando alguém adora, carrega essa presença consigo. Paulo e Silas sabiam disso. Eles não estavam tentando causar efeito nos outros presos, mas o efeito veio. É como a luz. Ela não precisa de anúncio, apenas brilha. E brilhar no escuro tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Isso nos ensina algo precioso. A nossa dor pode ser o palco do milagre na vida de outra pessoa. O carcereiro, mais tarde, será impactado também. Mas tudo começa com 2 homens que escolhem não se calar, que escolhem adorar em vez de murmurar, que transformam a cadeia em templo. O ambiente ao redor responde à adoração genuína, e esse é só o começo da mudança que viria. Porque quando a atmosfera muda, o sobrenatural tem espaço para agir. E foi exatamente isso que aconteceu em seguida. Um terremoto inesperado, de proporções divinas, estava a caminho, e ninguém dentro daquela prisão sairia ileso dessa experiência. O que acontece depois do louvor e da oração de Paulo e Silas não foi apenas bonito, foi tremendo, literalmente. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abrindo as portas e soltando as correntes. Mas o que mais impressiona é a forma como tudo aconteceu. De repente. Nada gradual, nada tímido. Quando Deus decide agir, Ele não pede licença, Ele rompe. Esse detalhe, de repente, carrega um peso espiritual enorme. É a marca do céu quando a fé encontra a hora certa. Paulo e Silas não sabiam quando ou se Deus interviria, mas oraram mesmo assim. Isso é oração com expectativa. Não é recitar palavras, é acionar códigos espirituais. É o que tantas histórias bíblicas nos mostram. Ana, Elias, Daniel, todos viram o impossível ceder ao clamor insistente. A prisão de Filipos era conhecida por sua solidez, estrutura romana, pensada para não falhar.
Mas nem os sistemas mais robustos conseguem resistir ao poder de Deus. As grades se abriram não por causa de força humana, mas por resposta divina. Isso nos mostra algo simples, mas profundo. Oração não é o último recurso, é a chave que abre o impossível. Há pessoas presas em situações há anos, esperando soluções humanas. Mas o que esse texto ensina é que existem cadeias que só o céu pode abrir. Um vício, um trauma, uma dívida impagável, um relacionamento falido. Tudo isso pode parecer prisão. Mas quando a oração entra, algo começa a tremer. As estruturas do problema balançam. Deus ainda responde com terremotos. Um detalhe importante: Paulo e Silas oraram antes do milagre. Isso é o oposto do que muitos fazem hoje. Só oram depois que tudo desmorona. Eles mostraram que a oração tem o poder de antecipar a resposta. E esse tipo de fé muda a vida. Não é superstição, é princípio espiritual. A Bíblia não registra esse evento por acaso. É uma convocação para quem já perdeu a esperança. A experiência deles serve como padrão para nós. Quando enfrentamos situações trancadas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, é preciso orar com expectativa. Não com dúvida, mas com certeza de que o céu escuta, que Deus não está alheio. A resposta pode não vir como se imagina, mas ela virá. E às vezes vem com tanta força que muda tudo de uma vez. O mais interessante é que nenhuma chave humana foi usada. Nenhum guarda se arrependeu, nenhum plano de fuga foi feito. Só oração, só louvor, só fé. Isso mostra que para Deus as circunstâncias nunca são um obstáculo. O que ele procura é um coração posicionado, como o de Paulo e Silas, personagens bíblicos que não esperaram ver para crer, creram para ver. E se Deus abriu as portas físicas daquela prisão, o que mais ele pode abrir quando alguém ora de verdade? O que acontece quando as correntes da alma também começam a se soltar? Porque naquele momento, não só a estrutura da cadeia mudou, algo muito maior estava prestes a acontecer no coração de quem ali vivia no escuro. Paulo e Silas estavam ali não para fazer barganha com Deus, mas para adorá-lo simplesmente porque ele é digno. Isso diz muito sobre a motivação do coração deles. Eles não cantaram esperando uma intervenção. A intervenção veio porque eles cantaram com sinceridade. Há uma diferença brutal entre quem busca a presença de Deus e quem busca apenas os presentes de Deus. A resposta poderosa foi consequência, não objetivo. Naquela época, o entendimento comum era de que se você estava preso ou sofrendo, era porque os deuses estavam irados. Isso tornava ainda mais surpreendente o comportamento de Paulo e Silas. Eles não se viam como vítimas de um abandono divino, mas como participantes de algo maior. Isso desafia até hoje a lógica humana. A fé deles não se abalou diante da crise. Pelo contrário, firmou-se ainda mais. Em um contexto onde a maioria oraria apenas por libertação, eles adoraram por gratidão. E é justamente aí que mora a força desse relato. Eles colocaram Deus no centro da cela, e o céu respondeu com terremoto. Mas veja bem, o milagre não foi comprado com adoração. Foi atraído pela sinceridade. Isso ecoa um princípio antigo. Deus habita no meio dos louvores. Onde ele é entronizado, algo se move. É claro que a Bíblia está cheia de exemplos como esse. Abraão subiu o monte para sacrificar o próprio filho, confiando que Deus proveria. Não adorou esperando receber. Adorou porque conhecia a natureza de quem estava adorando. Os personagens bíblicos que marcaram a história tinham esse traço em comum. Sabiam quem Deus era, mesmo quando não entendiam o que ele fazia. Isso nos ensina algo simples e poderoso. O posicionamento importa mais do que o pedido. Muitas vezes buscamos estratégias, palavras certas, fórmulas.
Mas o céu responde mesmo, é um coração alinhado. Não é sobre repetir frases, é sobre reconhecer quem Deus é. Oração sem adoração é diálogo vazio. Mas quando se mistura reverência com intimidade, o resultado é explosivo. Hoje em dia é fácil tratar Deus como um botão de emergência. Só se fala com Ele quando tudo quebra. Mas Paulo e Silas nos mostram outro caminho. Eles não esperaram tudo dar errado para lembrar que Deus existia. Na prisão, Deus não era plano B, era plano único. E quando se coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida de tudo mais. Jesus disse isso claramente. Busquem primeiro o reino. Há um nível de louvor que nasce da abundância e outro que nasce da entrega. Paulo e Silas estavam nesse segundo tipo. Eles estavam entregues, vulneráveis, sem controle e, mesmo assim, rendidos. Isso agrada a Deus de uma maneira especial, porque é nesse lugar de rendição que Ele se manifesta com mais poder. Não é sobre controlar o resultado, mas confiar no caráter do Pai. E como sempre, Deus não decepciona. Quando Ele se torna o centro, as cadeias cedem, as portas se abrem e os propósitos dele se revelam. E é exatamente nesse ponto que a história ganha um rumo inesperado. Em vez de fugir da prisão, Paulo e Silas tomam uma decisão surpreendente. E o foco agora muda para o carcereiro. Após o terremoto e a abertura milagrosa das celas, a reação natural seria fugir, mas Paulo e Silas não correram, ficaram. E isso muda completamente o rumo da narrativa. Eles perceberam que o milagre não era só sobre eles, era também sobre o carcereiro. Essa consciência de missão no meio da crise é rara. Mostra maturidade espiritual, mostra que eles estavam mais preocupados com o propósito do que com o alívio imediato. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou no pior. No Império Romano, perder um prisioneiro custava a vida. Ele já preparava a espada para se matar. Mas Paulo grita: "Não te faças nenhum mal." É aqui que o testemunho se revela. Eles não salvaram só a si mesmos, salvaram uma alma. E isso ecoa por todo o Novo Testamento. As maiores histórias bíblicas de impacto surgem quando alguém enxerga além da dor. Deus transformou aquela cadeia em um campo missionário. O carcereiro, impactado pela postura de Paulo e Silas, faz a pergunta mais importante da vida: o que devo fazer para ser salvo? Esse é o tipo de resposta que só vem quando a fé é vivida na prática, não só pregada. É nos momentos difíceis que a mensagem ganha credibilidade. O comportamento deles foi o sermão. É curioso como a crise que parecia o fim virou porta de salvação, não só para o carcereiro, mas para toda a sua casa. A transformação foi completa. Da tentativa de suicídio à alegria plena em minutos. Isso mostra que Deus não desperdiça dor. Se houver coração disposto, Ele transforma lágrimas em testemunho. E essa é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Hoje, muita gente foge da dor, mas Paulo e Silas nos ensinam a perguntar: o que Deus quer fazer através disso? Em vez de fugir da prisão, eles se colocaram à disposição de Deus. E o resultado? Uma família inteira salva. Às vezes, a crise que enfrentamos é só o cenário que Deus usa para alcançar quem está nos observando. O testemunho verdadeiro nasce aí, no meio da confusão. Vale lembrar que naquele tempo o cristianismo ainda era mal compreendido, mal visto. E esse episódio serviu como um dos primeiros exemplos públicos de transformação radical de um gentil e sua casa. O cristianismo estava sendo estabelecido com base em fatos como esse, não apenas doutrina, mas experiências viscerais. Isso fez com que o evangelho ganhasse força, mesmo sob perseguição. Esse tipo de reação não se aprende num dia.
é fruto de vida no Espírito. Paulo e Silas estavam tão cheios de Deus que mesmo quando sofreram, ainda conseguiam enxergar o outro. Isso é discipulado real. É o que a Bíblia chama de ser luz no mundo. E ser luz, convenhamos, só faz sentido no escuro. Quanto maior a crise, maior a oportunidade de brilhar. E enquanto o carcereiro enxugava as lágrimas, algo muito maior estava começando, porque quando uma alma se rende, o céu inteiro se move. E ainda havia mais, a presença de Deus naquela prisão não tinha terminado. Deus ainda tinha algo para mostrar, e era hora de provar que Ele permanece presente, mesmo nas prisões da vida. Muita gente acha que se Deus está presente, a dor não chega. Mas Paulo e Silas estavam exatamente onde Deus queria, e ainda assim foram presos, espancados e acarrentados. A presença de Deus não é ausência de lutas, é certeza de companhia. Ele não impediu que fossem presos, mas esteve com eles lá dentro, e isso por si só muda tudo. É a diferença entre desespero e paz. Naquela prisão, Deus não apenas estava assistindo, Ele estava envolvido. As histórias bíblicas estão cheias desses momentos. José no cárcere egípcio, Jeremias no calabouço, Daniel na cova. Todos passaram por prisões, literais ou simbólicas, mas nenhum ficou só. A Bíblia deixa claro, Deus não abandona os seus. Ele se revela muitas vezes justamente no lugar da dor. Às vezes, a prisão não é feita de grades, mas de sentimentos, ansiedade, culpa, medo, rejeição. Tudo isso aprisiona, e como o carcereiro daquela noite, muitos estão no limite, segurando espadas invisíveis contra si mesmos. Mas a mesma voz que gritou, "Não te faças nenhum mal", ainda ecoa hoje. É o chamado do céu dizendo, "Calma, eu estou aqui, ainda há saída." O carcereiro era o responsável por manter os presos em segurança, mas ele mesmo estava perdido por dentro. Quantos hoje também vivem assim, cuidando de tudo por fora, mas sem direção por dentro? Aquele homem ouviu o testemunho de Paulo e Silas e não resistiu. Quis o mesmo Jesus que sustentava aqueles dois homens em meio ao caos. Isso é fé que contagia. E aqui está o apelo. Faça como carcereiro. Dê o passo de fé. Não espere a crise virar calmaria. Não espere entender tudo. Apenas se entregue. Pergunte o que ele perguntou. O que devo fazer para ser salvo? E receba a mesma resposta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A salvação é um presente. Não é por esforço, é por entrega. A presença de Deus não promete ausência de problemas, mas garante socorro certo. Ele entra na cela, entra na mente atribulada, entra no casamento quebrado, entra no quarto escuro da depressão e, no tempo certo, rompe as cadeias. Paulo e Silas foram libertos, mas mais importante, alguém foi salvo. O físico foi tocado, mas o espiritual foi transformado. Se você sente que está preso em alguma área da vida, não ignore essa voz. Deus quer estar com você, dentro da sua prisão, e no tempo certo, te libertar completamente. Mas o primeiro passo é convidá-lo para entrar. Oração é a chave, fé é a porta, e o nome de Jesus é o caminho. Ele continua fazendo hoje o que fez naquela prisão em Filipos. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dizer, Jesus, eu quero te seguir. Toma minha vida assim como ela está. E como carcereiro, você vai ver a transformação começar. Porque Deus não apenas liberta da prisão, Ele muda o destino. Agora me diz, você tem louvado mesmo quando está doendo? Tem orado mesmo sem ver resposta? Ou tem deixado as circunstâncias calarem a sua fé? Paulo e Silas nos ensinam que não é preciso estar livre para ser livre. A prisão pode até existir por fora, mas quando Deus está dentro, o impossível se move. Esse tipo de fé não nasce do conforto, nasce da rendição. E é exatamente isso que Deus está procurando em você hoje. Então, se esse conteúdo te confrontou, te inspirou
ou simplesmente te fez enxergar que ainda dá para viver uma fé verdadeira, faz o seguinte: se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque aqui a gente não fala de religião vazia, a gente fala de transformação real. E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando lembrar que Deus ainda entra em prisões e ainda liberta.